Fala galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como vocês sabem, ou talvez não saibam, eu sou Italo Marques e esse é o Noir no Ar. E hoje eu venho falar sobre o mais novo lançamento de uma das franquias de terror mais amadas do gênero, que chegou aí depois de muitos anos após o lançamento do quinto filme e que vem prometendo apresentar a franquia para as novas gerações e trazer um retorno em grande estilo às telas do cinema. É claro que eu estou falando sobre Premonição 6, Laços de Sangue. Então se você quer saber o que eu achei sobre esse novo filme da franquia, é só aguardar aí para depois da vinheta. Bom, antes da gente começar, vocês sabem que eu tenho que vir aqui e pedir para vocês darem like no vídeo, se inscreverem no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noir, comentar, compartilhar, façam a parte de vocês daí, que a gente faz a parte da gente daqui para entregar conteúdo para vocês. Não vai custar nada para vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Jabá feito, bora pro tema. Premonição 6 vem nos apresentar Stephanie. Ela é uma jovem universitária que está tendo problemas ali na universidade, onde ela não consegue se concentrar nas aulas, está correndo o risco de perder a bolsa de estudos dela, porque ela está sendo perturbada pela insônia por conta de um pesadelo recorrente que ela vem tendo todas as noites nos últimos 2 meses. E esse pesadelo consiste em um desastre no restaurante de uma torre que aconteceu ali por volta dos anos 60, onde todas as pessoas que estavam presentes no local morreram por conta de um acidente que gerou ali a queda de várias pessoas e uma explosão que matou todo o resto que conseguiu ficar no restaurante ainda. E é um pesadelo grotesco que a perturba e ela acorda gritando todas as vezes. Ela não consegue dormir porque sempre que ela dorme, ela volta a sonhar com a mesma coisa. Para saber como lidar com isso e seguir adiante, ela se vê levada a buscar em suas origens a explicação para tudo isso, visto que nesse sonho recorrente que ela tem, ela consegue ver a avó dela como uma das pessoas presentes e que foram vítimas desse acidente fatal com o qual ela está tendo esse pesadelo todas as noites. Então ela decide voltar até a casa da família para procurar informações sobre a avó dela, procurar a avó dela e saber o que de fato aconteceu. O que leva ela a descobrir que o que ela sonha de fato foi a premonição que a avó dela teve e que ela conseguiu evitar a morte daquelas pessoas naquele restaurante em 1968. E por conta disso, por conta dela ter interferido nos planos da morte, a morte colocou ela e todas as pessoas que estavam naquele restaurante na mira. Ou seja, todas as pessoas que estiveram com ela no restaurante no dia do acidente que ela evitou foram perseguidas pela morte e, consequentemente, morreram pouco depois daquilo ali, ou talvez muito tempo depois, e os descendentes dessas pessoas também, visto que, como era para elas terem morrido nesse acidente e o plano da morte foi interferido, elas constituíram famílias que não deveriam existir, e a morte exterminou essas pessoas também, restando apenas a avó de Stephanie e mais uma pessoa. Ou seja, não apenas a avó de Stephanie está na vez de morrer, como também toda a descendência dela, que constitui não apenas Stephanie, mas o irmão dela, a mãe dela, o tio dela e os 3 filhos do tio dela, que são todos descendentes da avó dela, Iris. Então Stephanie se vê em um jogo onde ela precisa saber driblar a morte, colocando a família dela também em jogo, querendo ajudar, querendo impedir que ela perca aquelas pessoas a quem ela ama tanto. E ela se vê numa cruzada para tentar evitar esse destino cruel, evitar que as pessoas morram, tentando prever o que vai acontecer, tentando assim escapar desse destino fatal, jogando com as regras ditadas pela própria morte. Premonição, uma franquia do gênero terror muito bem consolidada, é um clássico dos anos 2000. Os amantes do gênero terror guardam os volumes dessa franquia com muito carinho, principalmente o primeiro, o segundo, o terceiro e o quinto. O quarto não é muito popular porque ele de fato deixa a desejar em alguns pontos. O quinto trouxe uma reviravolta que pegou todo mundo de surpresa e parecia ter sido o fim até que anunciaram essa continuação aqui, trazendo uma história totalmente nova, com personagens totalmente novos. Mas é quase que impossível que, vivendo em uma era onde remakes e reboots estão cada vez mais frequentes, nós não fiquemos temerosos com o que vai ser apresentado, visto que nem tudo que vem prometendo reviver uma franquia que já é consolidada se equipara em qualidade àquilo que já nos foi apresentado anteriormente.
Então, quando anunciaram Premonição 6, eu pensei logo que ele se equipararia ao 4, que não seria algo tão bom quanto os outros filmes, e fiquei meio preocupado com o que ia ser trazido nesse filme aqui. Tanto que eu cogitei nem dar chance a ele. Mas depois que eu comecei a observar que realmente haviam elogios ali, eu resolvi dar a chance para esse aqui e tirar minhas próprias conclusões. E eu devo dizer que esse filme funciona muito bem. Ele está ali, de mãos dadas, junto com o primeiro, segundo, terceiro e o quinto filme. Ele traz uma história que ela é coerente, ela é bem redonda, com personagens muito bons. Não devo dizer que todos eles são tão bons assim. Eu não simpatizei muito com a protagonista desse filme aqui. Ela não tem o que é necessário para sustentar uma personagem central em um filme desse tipo. E isso se torna ainda mais evidente quando nós conhecemos os membros da família dela, que são todos, sem exceção de nenhum, mais carismáticos que ela. Então, nós nos apegamos aos membros da família dela ali, torcemos por todos eles, claro, em conjunto, porque ela tá ali naquele meio, mas não especificamente para ela. Ela não é a heroína que a gente espera que ela seja, no final das contas. Então, é uma personagem que deixa a desejar, mas apesar de se tratar da protagonista, os coadjuvantes executam tão bem a função que ela fica ali, passa despercebida o tempo todo. Então, a qualidade do filme não é prejudicada por conta do fato da protagonista deixar a desejar o tempo todo. A proposta do filme de trazer personagens ligados pelo laço de sangue, envolvendo toda a premonição, é uma coisa que eu achei bastante interessante, porque ele já tem aquele laço ali, aquele vínculo já estabelecido por conta da vivência, deles terem crescido todos juntos. Nós temos irmãos e primos aqui nesse filme, então a gente tem todo o elenco jovem integrado antes mesmo da história começar, e funciona muito bem porque a gente consegue comprar facilmente a relação deles ali, os problemas, os dilemas que eles têm, assim como também a questão dos filhos com os pais. Stephanie e o irmão dela, Charlie, tem um problema com a mãe, que por conta de tudo que a premonição causou na vida dela, através da mãe dela, a avó das crianças, ela acaba se isolando, e isso torna ali a relação dela com os filhos extremamente difícil, porque cria um abismo pelo fato dos filhos sentirem que foram abandonados pela mãe. Então nós temos esses dramas familiares, questões de um primo com o outro por afastamento. Nós temos também a necessidade de um irmão de proteger o outro. Então todas as relações funcionam ali, todas as questões colocadas dentro do filme são muito críveis, a gente consegue comprar aquilo ali com muita facilidade, porque se trata de relações familiares que geram identificação com o público, que são bastante próximas daquilo que a gente vivencia. Afinal de contas, todo mundo tem problemas com parentes, às vezes com família, mas o vínculo, o laço e o amor que se cria ali dentro permanecem acima de qualquer coisa, e esse filme frisa muito isso. E isso por si só fomenta a motivação dos personagens em querer manter uns aos outros vivos. E é claro que nada disso seria possível se o elenco não tivesse extremamente entrosado. Nós temos Caitlin Santaruana no papel de Stephanie, e eu devo dizer que ela defende a personagem da maneira que ela pode, ainda que o roteiro não forneça a ela uma base sólida o suficiente para ela tornar a personagem dela, de fato, o destaque da história. Ela está ali cumprindo o papel dela com aquilo que lhe foi dado, e ela faz o serviço direito. Theo Briones, que faz o irmão dela, Charlie, está muito bem no papel também. Ele faz o papel daquele adolescente ali que tem as questões dele, mas que ele vai mostrando cada vez mais nuances durante o filme e se abrindo mais, e a gente vai conhecendo mais dele, e ele conquista o público também. Assim como o grande destaque desse filme aqui, que é Richard Harmon, que faz o papel de Eric, é primo de Stephanie e de Charlie. Ele, pra mim, é o protagonista moral desse filme aqui, por conta das cenas que ele protagoniza, da forma como ele raciocina. Então ele, de fato, foi o personagem que mais me conquistou dentre todos os personagens desse filme. A relação que ele tem com o irmão dele, Bob, que é vivido por Owen Joyner, que algumas pessoas vão conhecer aí por Julie and the Phantoms, é muito boa. Eles estão muito bem em cena, eles têm química, eles têm uma dinâmica que ao mesmo tempo é cômica, mas ela sabe ser sentimental quando ela tem que ser. A gente consegue ver o vínculo que existe entre eles ali, a necessidade de um querer proteger o outro, de um querer manter o outro a salvo o tempo todo. Então é uma coisa muito legal do filme, e também atribui mais nuances ainda aos dois personagens. Bem como também a relação de Stephanie e Charlie com a mãe deles, Darlene, que aqui é interpretada por Rhea Kilstead.
e ela tá bem no papel também. A gente consegue entender as motivações pelas quais ela precisou ir embora e a forma que ela mostra que ela sente falta dos filhos, que ela sentiu esse tempo todo e que ela também teve a dificuldade dela de lidar com essa distância. E a gente tem a relação dos três sendo trabalhada dentro do filme também, junto ali ao enredo, costurando-se a trama que funciona de maneira orgânica e que enriquece ainda mais a construção dos personagens. Mas o que seria falar de Premonição se a gente não falasse daquilo que torna essa franquia tão memorável, que são as mortes. As mortes desse filme aqui, desde o desastre inicial, que é muito bom, funcionam muito bem no decorrer da trama porque elas te deixam tenso o tempo todo. Eu não me lembro dos outros filmes terem mortes tão demoradas para acontecer. Nós vemos cada elemento sendo colocado ali. Claro, a franquia fez isso várias vezes, mas aqui a gente tem um espaço de tempo mais extenso. A gente vê as coisas acontecendo, cada detalhe sendo colocado ali, manipulado para ocasionar a morte de alguém, e nós ficamos tensos o tempo todo ali, esperando de sobressalto para ver o que vai acontecer, como vai acontecer, e as sequências causam mais impacto nas expectativas que elas causam no público do que de fato nas mortes propriamente ditas, que por sua vez também são bem divertidas. Esse filme consegue trazer mortes ainda mais cotidianas do que as dos filmes anteriores, coisas que podem acontecer dentro de casa ali, em situações corriqueiras, o que deixa o público com o filme na mente por mais tempo, porque sempre que ele vivenciar alguma coisa que pudesse ocasionar algo desse tipo, vai remeter a pessoa ao filme, e isso vai gerar ali um tempo de vida ainda maior da produção na mente de quem assistir. E o filme faz isso com muita maestria porque ele traz suas mortes dentro de eventos e atividades cotidianas que todos nós nos deparamos no nosso dia a dia. Os visuais do filme são muito bons, as cenas gráficas são muito bem feitas, tem aquele visual exagerado que é característico de Premonição, porque as mortes, além de serem chocantes, elas precisam ser divertidas. Então elas têm ali o pé no grotesco e um pé no cômico, e a gente consegue ver as duas nuances aqui dentro, porque existem mortes aqui que a gente dá aquele susto e depois a gente dá aquela risadinha, porque é divertido pelo fato de que Premonição é um filme que ele não se leva muito a sério, porque ele sabe que ele tem que ser canastrão, ele tem que ser aquela coisa bem exagerada mesmo, porque se não pesar a mão, não é Premonição. Como eu já pontuei anteriormente, o roteiro do filme funciona muito bem, ele mantém um ritmo do início ao fim, sem se perder, sem causar tédio, sem gerar uma barriga ali no meio da história. Então, ele é por si só um grande feito aqui. 50% do êxito desse filme se deve ao fato da história saber como ela deve ser desenvolvida, sem dar muito tempo, sem dar muito espaço, sem gastar tempo de tela com o que é desnecessário. E isso é muito bom. Assim como a trilha sonora também, que joga com o roteiro o tempo todo, nas cenas de tensão, eles sabem como dosar a música para não se tornar uma coisa anacrônica, para não se tornar uma coisa anticlimática. Então, tudo é muito bem orquestrado para construir a experiência do filme, e eu fiquei muito satisfeito com a forma como eles tiveram cuidado em trazer esse novo volume aqui, respeitando a franquia e tentando trazer uma qualidade que pelo menos se igualasse àquilo que a gente já conhecia. E eles conseguiram fazer isso muito bem. Assim como também a despedida / homenagem que eles fizeram a Tony Todd, que é ali o personagem William, que é canônico da franquia, ele apareceu em quase todos os filmes, menos no 4, e Tony Todd fez uma grande escolha em não aparecer naquela bomba. Então, ele aparece nesse filme aqui para dar o legado do seu personagem, para se despedir, e a despedida dele é muito bonita, é poética, as falas que ele dá no filme são muito boas, e a gente consegue ainda entender muito sobre o personagem nesse filme aqui, porque ele tem relação com coisas do enredo que explica muito também sobre a vida dele, sobre como ele veio parar nesse universo de premonição, como ele se viu em meio a toda aquela situação ali, ligado a todas aquelas pessoas que morreram por conta das premonições dos outros também, como ele entende tanto sobre essas regras, sobre como jogar com a morte. Tudo isso é muito bem explicado nesse filme aqui de uma maneira crível, muito bem construída, sem ser mirabolante, mas de uma maneira bastante eficiente. Ou seja, Premonição 6 é um filme que apresenta a qualidade, que mostra a que veio e que prova de todas as formas que consegue que ele não é apenas mais uma sequência caça-níquel. Ele está aqui como uma carta de amor aos fãs da franquia.
Então é isso, galera. Essa foi minha opinião sobre Premonição 6, Laços de Sangue. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noah. Comenta, compartilha, manda esse vídeo aí pra galera que curte os temas que a gente traz aqui, os debates que a gente levanta, mas que ainda não sabe que a gente existe. Não perde pra pessoa se inscrever não, deixa ela vir, ter a própria experiência e aí ela decide se inscreve ou não. Não vai custar nada pra vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Se você é novato, vai ter mais vídeos linkados aqui no card para você conhecer mais sobre o nosso trabalho aqui no Noah. Se você é veterano, eu te agradeço por ter visto esse vídeo até aqui. Eu aguardo todos vocês na próxima, sendo novatos ou veteranos. E até lá, tchau!